Você não está perdido, você está mudando de frequência. Então, esse é o tema principal do vídeo de hoje e para honrar o seu tempo aqui, você que clicou nesse vídeo, eu gostaria de fazer um combinado, que é trazer esse tema na máxima sinceridade e honestidade e baseado na minha jornada, na minha experiência, o que funcionou para mim e que pode ajudar você também. Então, bora lá? Então, muitas vezes na vida, existem momentos de confusão. Esses momentos acontecem, acredito que com todos nós. Comigo já aconteceu diversas vezes. Então, é aquele momento onde a gente está confuso em relação aos nossos caminhos, às nossas decisões, o que fazer. Então, se você tem sentido uma necessidade de introspecção, silêncio, recolhimento, se você tem sentido aí uma necessidade de se afastar de certas pessoas, amizades ou locais que você frequentava antes e você simplesmente não se sente mais bem nesses locais, então você também não é a única pessoa que está passando por isso. Quando a gente está nesse processo de mudança de frequência, significa que uma antiga versão nossa, ela não cabe mais em antigos padrões, em antigas relações. Então, aquela versão nossa, antiga, ela está pedindo por uma atualização. Então, normalmente, nesses momentos, a gente se sente confuso, como se estivéssemos perdidos. Mas, como eu falei no início do vídeo, não estamos perdidos e você não está perdido. Você só está mudando de frequência. Então isso significa que uma nova versão sua está nascendo dentro de você. Então, para que uma versão nova e remodelada de você surja, uma velha precisa realmente ir embora. Então esse é um processo desafiador de primeiro momento. Então essas fases de transição de frequência que a gente passa na vida, e todos nós de certa forma passamos em determinado momento da nossa jornada, elas pedem muito acolhimento, muita maturidade emocional para lidar com tudo que vem à tona quando a gente está realmente nessa mudança de frequência. E é aceitar o processo, né? Isso eu utilizo na minha jornada, na minha caminhada. Então, todas as vezes que eu sinto que eu estou realmente passando essas transições, isso mexe profundamente comigo e às vezes mexe também nos meus hábitos, nas minhas relações próximas. Então, nesse momento a gente deixa ir muitas coisas, a gente deixa ir hábitos, relações, locais que a gente frequentava, certos trabalhos que a gente fazia, para que depois disso a gente comece a agregar novos hábitos, novas frequências, a gente começa a se sintonizar com uma outra vibe, digamos assim. Então, esse é um processo natural. Ele vai trazer muitos benefícios depois, por mais que no início seja desconfortável. E no início possa ser que, como eu falei no início do vídeo, você se sinta perdido. Mas na verdade é só um ajuste, uma mudança de frequência, uma mudança interna que está acontecendo dentro de você. Então, se você se sente nessa fase, comenta aqui: estou mudando a minha frequência. E também gostaria de convidar você para assistir a minha playlist aqui, onde eu estou trazendo aí essa nova fase com esses novos vídeos. Então, essa playlist vai estar escrito Nova Fase e você pode assistir os vídeos antigos também que eu gravei por aqui. É só clicar aqui na descrição do vídeo para você acessar essa playlist. Bom, então, continuando, quando a gente está nessa mudança de frequência, a gente normalmente passamos por vários desses desafios. E quando você perceber que está difícil demais, sinta que é justamente esse momento que você está quase realmente virando ali a página para essa nova versão, porque é aquele momento de maior resistência, quando a gente sente maior pressão e resistência, é quando na verdade a gente está próximo a dar o salto, né?
e aí é quando realmente a gente chega nesse pico, e aí provavelmente após isso as coisas tendem a melhorar, porque a gente já consegue incorporar uma nova energia, já não mais aquela antiga, que estava deixando a gente preso em versões nossas que a gente não quer mais viver, hábitos antigos e tudo mais que eu já comentei aqui. Então, nesse momento, normalmente a gente chega em pico, num pico assim entre o antigo e o novo que está surgindo, né? Como se o antigo tivesse já saindo, entre aspas, de nós, né? Saindo da nossa vida, esses antigos padrões, antigos hábitos e etc. Então, perceba que esse momento, ele traz alguns desafios, desconfortos, mas quando a gente consegue transitar entre essa versão antiga nossa para essa versão nova, para realmente uma nova identidade que a gente começa a ter, a gente começa a atrair melhores oportunidades de tudo que está mais alinhado com a gente. Então, seja trabalhos novos, projetos novos, pessoas, relações novas, uma qualidade assim emocional mesmo, de estar mais feliz, de estar mais sentindo mais pleno com nós, começa a vir, né? Então começa a surgir esses resultados. E depois que a gente passa essa etapa de desconforto, de sentir que está perdido, e aí a gente começa a entrar nessa fase um pouco melhor, a gente começa a ver realmente que a gente estava simplesmente numa mudança interna, que a gente precisava tomar novos caminhos, novos rumos na vida, e isso demandou que a gente deixasse para trás uma versão nossa. E todo esse processo, ele é uma transição que ele não acontece normalmente de um dia para o outro. Ele acontece em etapas, ele acontece num processo, às vezes, de semanas, meses. Tem pessoas que têm feito esse processo há anos e ainda sentem que estão mudando cada vez mais e deixando fases dela antiga, versões dela antigas para trás. E, enfim, isso acontece de uma forma muito peculiar e única para cada pessoa. Então, para você que está assistindo esse vídeo, por exemplo, você possa estar passando essa mudança de frequência de uma forma que talvez você não consiga explicar, mas você está sentindo aí dentro de você isso reverberar. Então é importante a gente ter essa clareza, a gente está realmente mudando de frequência, a gente está realmente indo para uma nova fase. E esse momento é um pouco confuso, mas lá na frente a gente começa a entender e começa a ver os frutos e acolher os frutos dessa nossa mudança. Então é isso. Se gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe aí com os seus amigos, pessoas próximas que você sente que vai ajudar essa mensagem a trazer um pouco de clareza para esse assunto, para esse tema, essas mudanças que a gente está passando e que às vezes demandam da gente também um olhar mais apurado e também paciência e também seguir em frente apesar dos desafios que se apresentam nessas mudanças que a gente tem passado internamente. Então compartilhe aí com todas as pessoas que você sentir e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!